Que bênção estarmos juntos. Um dia diferente, sábado, um calor bem forte, mas um dia muito especial, onde podemos nos reunir para realizar o batismo desses irmãos. A Igreja Batista Ebenezer está em Assembleia Solene para ficar registrado na história esse dia especial. O Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Vamos dizer todos juntos? Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. É um dia especial. E por termos então esses batismos, uma parte da programação, da celebração e do próprio batismo que faz parte é a apresentação dos batizandos e a sua declaração de fé. Tanto o ato de batizar-se, que já é uma declaração pública da sua fé, quanto professar com a sua boca, a sua fé. Eu acho muito importante, porque nós estamos ali na sala, conversando todos os domingos. Eu com um grupo de jovens e adultos, irmã Meire com as crianças, adolescentes, e assim a gente já sabe a resposta deles, o pensamento, a opinião e a fé que eles têm. Mas a gente tem hoje a oportunidade de colocar eles aqui à frente para poder declarar a sua fé para todas as pessoas. Não é um momento fácil, mas é muito importante, Então quero chamar aqui os batizandos aqui à frente para que possamos declarar a sua profissão de fé. Eu vou pedir para vocês subirem um degrau, vai ficar melhor isso. Assim eu consigo olhar para todos, Pode ficar mais de perto isso. Assim eu consigo olhar para todos vocês. Irmãos, muitas coisas acontecem até chegar esse dia. A nossa fé é aprovada, nós temos algumas dúvidas, a gente confirma as certezas que temos. Passamos muitas lutas, porque é um ponto importante da nossa vida, onde a gente define o que cremos e como cremos. Então é um dia muito importante essa definição. E para ele chegar aqui nesses dias não foram fáceis. O próprio Vicente estava contando um pouquinho para mim das dificuldades que eles passaram em alguns momentos, durante a semana. Algumas coisas aconteceram, mas temos a gratidão a Deus de estarmos juntos aqui e de começarmos esse dia. Eu vou começar pedindo para cada um falar o seu nome, a sua idade. E os nossos adolescentes, comentam um pouquinho sobre a sua família, Eu sou filho de tal, você pode dizer, marido, e assim a gente conhece um pouquinho mais a respeito de cada um deles. Então, por favor, pode começar. Boa noite, meu nome é Vicente Lacerenza. Sou marido da Raquel, que está aí com vocês, e tenho 50 anos de idade. Muito bem, tá bom. Próximo. Meu nome é Silvia Cristina Flostola, tenho 15 anos, eu sou filha da Célia e do Octávio. Muito bem. Boa noite, meu nome é Gerson, tenho 20 anos, sou filho de Otávio e da Célia, e no momento eles não estão presentes, mas eu sei que eles vão chegar a tempo, e sou muito feliz. Como vocês repararam, o Gerson é irmão da Silvia, são irmãos, e estamos juntos no batismo. Traz muita alegria para a gente. Meu nome é Daniel Solovenko e eu tenho 9 anos. Meu pai é Jefferson e minha mãe é Fátima. Muito bem. Sou Henrique, tenho 10 anos, sou filho de Carlos, que é um diácono da igreja, e Henriqueta. Eu sou a Charlotte, tenho 13 anos e sou filha de Carlos e Henriqueta. Eu sou Matheus, tenho 11 anos e eu sou filho de
Jefferson Solovenco e Fátima Solovenco e irmão de Daniel Solovenco. Muito bem. Olha, outros irmãos, né? O Daniel e o Mateus, seus irmãos, e a Charlotte e o Henrique também são irmãos. Uma coisa muito boa, temos as famílias representadas na igreja. Tenho umas perguntas para fazer para que os irmãos vejam como vai a fé deles. A gente sabe que nessa hora pode dar aquele branco, pode dar algum problema para dizer. Isso não significa que eles não sabem ou não estão preparados. Então a gente vai tentar deixar a coisa bem natural. Vou pedir para os irmãos segurarem um pouquinho, que às vezes a gente quer rir, né? Ou se emociona, mas vou pedir para os irmãos me ajudarem, para eles ficarem bem tranquilos e poderem professar a fé que eles têm. Primeira pergunta eu vou fazer. Mateus, diz para mim então, quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados, e ele é o meu Senhor e Salvador. Muito bem, Mateus. Charlotte, por que a gente precisa conhecer a Jesus? Para a gente poder ser salvo e a gente poder ir para o céu e ter a vida eterna. Muito bem. Henrique, tem uma coisa que nos afasta de Deus, por isso que a gente também precisa conhecer Jesus. O que é que nos afasta de Deus? Os pecados que nós cometemos. Os pecados, muito bem. O que Deus fez pelo mundo pecador, Daniel? Ele deu o único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Muito bem, isso daí é um texto bíblico, né? Você sabe qual é a referência dele? Aonde ele está? Na Bíblia. Muito bem. Você lembra o livro e o capítulo, o versículo? Não. João 3,16. Muito bem, isso foi ótimo. Mas é verdade, irmãos, ele falou certo, porque tem um montão de gente que não sabe que está na Bíblia, né? Parabéns, é isso mesmo. Gerson, eu queria saber de você o seguinte: o que é que eu preciso fazer então, uma vez que o pecado nos deixa longe de Deus, o que é que eu preciso fazer então para ser salvo dessa condenação que me mantém longe de Deus? Temos que nos arrepender dos nossos pecados e ter fé em Jesus Cristo. Arrependimento e fé são duas palavras que a gente tratou muitas vezes lá, né? Explica mais um pouquinho para mim o que é o arrependimento. O arrependimento é quando a gente faz algo de errado, temos que nos arrepender dos nossos pecados. E nisso vem a fé que a gente vai ter em Cristo. Por quê? Porque a gente vai lembrar o que Deus fez, porque Jesus morreu por nós. Muito bem. E isso é um marco impressionante que temos que ter em nossas vidas. Muito bem. Silvia, você sabe dizer se todas as pessoas são filhas de Deus? Nem todas, Nem todas. Por que não? porque aquelas que não creem são criaturas de Deus. Muito bem. Quem disse isso? Foi o pastor? Você? Quem falou isso aí? Onde que a gente encontra essa informação de que nem todas as pessoas são filhas de Deus? Na Bíblia. Na Bíblia, né? Muito bem. Isso é uma coisa importante, irmãos, porque a gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo todos são filhos de Deus, mas a Bíblia fala o contrário, que só são filhos de Deus aqueles que crerem e, como disse o Gerson, né, se arrependem e creem em Deus. Vicente, explica para mim o que é regeneração. Regeneração é nascer de novo, é a transformação do mundo do mal para o bem, junto com Cristo, nosso Senhor Jesus. Muito bem. É uma vida nova. Uma vida nova, porque antes de Cristo, qual é a condição do homem? O homem estava em pecado, né? Ele estava perdido. Jesus salvou a gente. Muito bem. Ainda vou fazer uma pergunta para você. Nós somos justos ou somos justificados? Nós somos justificados por Jesus Cristo. Qual que é a diferença? Porque eu estou no caminho de Deus, estou seguindo a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Estou sendo um homem honrado, digno de Jesus Cristo, portanto, essa é a justificativa que Deus dá para nós. Eu recebi Jesus e creio em Jesus Cristo. Muito bem. Então, a gente não era digno da salvação, mas essa salvação foi alcançada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muito bem. Que morreu na cruz por nós. Amém. Muito bem. Amém. Silvia, os que foram salvos por Cristo vivem da mesma maneira que viviam antes? Os que foram salvos?
Os que creram em Jesus, eles vivem da mesma maneira que viviam antes? Eles são fazem tudo do mesmo jeito? Não, né? Não? O que muda então? Por exemplo, você, antes de você crer em Cristo Jesus, você fazia as coisas de um jeito, pensava de um jeito. Agora você pensa a mesma coisa e faz do mesmo jeito? Ou alguma coisa mudou? Alguma coisa muda. Muito bem. Especificamente de você, as mudanças foram boas? Boas. Boas. E as pessoas perceberam essas mudanças boas em você? Sim? Sim. Que bom, muito bem. Gerson, por que temos certeza de que estamos salvos? Porque Vou perguntar diferente. De quem depende a salvação? Você tem certeza de que você está salvo porque você fez coisas boas, porque você está se batizando, ou por alguma outra razão que você tem a garantia da sua salvação? não, porque a certeza da minha salvação é eu ser filho de Deus, e isso nos torna membros, isso nos torna filhos dele, e nisso que dá a nossa salvação. Quem que alcançou a salvação para as nossas vidas? Deus, Foi Deus através de quem? Jesus. De Jesus. Então a minha pergunta é: o que Jesus fez na cruz, eu preciso fazer alguma coisa junto para que as pessoas sejam salvas? Ou o que Jesus fez na cruz, ele fez o que precisava ser feito para as pessoas serem salvas? O que Jesus fez, morrer na cruz para nos salvar. Muito bem, isso mesmo, muito bem. Daniel, fala para mim um pouquinho o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. Para que ela serve, Henrique? Para que serve a palavra de Deus? A palavra de Deus serve para a gente falar para as pessoas, para elas acreditarem, para a gente seguir o caminho que Jesus seguiu, o caminho da verdade e da vida. Muito bem. Charlotte, como que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita através de profetas, que foi Deus que inspirou eles. Muito bem, que Deus inspirou. Muito bem. Como ela foi dividida, Mateus? Ela foi dividida em 2 livros, dividido em Velho Testamento e o Novo. Muito bem. Você lembra quantos livros tem ela no total? 66. Então ela foi dividida em 2 partes, que o total dá 66 livros, é isso? O Velho Testamento tem 39 e o Novo Testamento tem 27. Muito bem, parabéns. Charlotte, explica para mim o que é a oração. Oração é quando a gente conversa com Deus. Muito bem. Henrique, por que a gente deve orar? Para nos arrepender e para agradecer sobre as coisas que Ele nos deu, para que uma pessoa que a gente ama está doente e Ele a curou. Muito bem. Daniel, com quem que a gente fala quando nós estamos orando? Deus. E como que a gente deve falar com Deus na oração? Em nome de Jesus, sempre a gente deve falar em nome de Jesus, porque no final da oração, Jesus falou para falar no nome dele. E a oração a gente pode pedir, agradecer e abençoar. Muito bem. A oração é uma coisa que vem do seu coração ou é uma coisa que você aprendeu e precisa repetir? Do meu coração. Do seu coração, Gerson. Muito bem. E aí, o que você pode expressar no seu coração nessas orações? O arrependimento e a mágoa. E depois temos a convicção e o amor pelo Deus. Muito bem, muito bem. Ainda sobre a oração, eu queria saber, Silvia, quantas vezes a gente precisa orar? Eu esqueci. Não tem problema. Vicente, vou pedir para você ajudar. Quantas vezes a gente precisa orar? Precisamos orar todos os dias, estar junto com Jesus. Muito bem. Por que a gente precisa orar sempre? Para a gente estar
sempre aprendendo mais o ensinamento que está na Escritura, que é a palavra de Deus, para que possamos, enfim. Pastor. Não tem problema, a gente fica nervoso, faz parte. Mas a minha pergunta ainda é o seguinte: quando eu falo com Deus, é um procedimento assim, burocrático, ou é uma coisa ortodoxa, ou é uma coisa simples, é uma coisa bem pessoal do nosso uma coisa coração? Simples e pessoal, que é do coração da gente. Certo. Tá? E o fato de eu querer falar com Deus o tempo todo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa, maravilhosa. Muito bem. Para você faz bem falar com Deus? Faz bem orar. Muito bem. Eu aprendi a orar. Muito. Isso faz um bem danado para nós. Muito bem. Silvia, então, e você acha que a gente deve orar só uma vez por dia ou a gente deveria orar mais do que uma vez por dia? Mais? E é bom orar ao Senhor? Ele nos ouve? Ouve. E se eu estiver lá no meu quarto, sozinho, com a porta fechada, lá no meu quarto, será que Deus vai me ouvir lá? Vai. Vai, né? Que bom, muito bom. Gerson, conta para mim o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ele é o edifício de Deus, o rebanho de Deus, ele é o templo do Espírito Santo. Muito bem, essas são figuras de linguagem que a gente tirou da onde? Da própria Bíblia. Da própria palavra de Deus, isso, tirado da Bíblia. É a Bíblia que usa essas figuras de linguagem, não é isso? Muito bem. Daniel, e Cristo? O que Cristo é para a igreja? É o cabeça. O cabeça da igreja. Significa então que ele é, sendo cabeça, o que Jesus está sendo para a igreja então? Não tem problema. Como o nosso organismo, né? A gente tem a cabeça, tem os membros. Quem que domina o nosso corpo? Qual parte do nosso corpo que domina todo o nosso corpo? É justamente a cabeça, não é? Então, quando a gente diz que Jesus é a cabeça, é porque a gente está dizendo que quem que manda na igreja? Jesus, que ele é o dono da igreja, é isso? É. Muito bem. Essa vez eu não vou fazer a pergunta, irmãos. Quem que é o dono da igreja, porque ele já falou, né? Henrique, quando que alguém passa a fazer parte da igreja? As pessoas passam a ser parte da igreja quando se batizam. Muito bem, muito bem. E quais as responsabilidades, Charlotte, de quem é membro da igreja se torna parte da igreja? Nós temos que colaborar com o dízimo, nós temos que colaborar com as atividades da igreja. Muito bem. Que mais que a gente pode fazer na igreja, Mateus? Além de colaborar com o dízimo, com as atividades. Por exemplo, durante a semana que eu não estou aqui na igreja, tem mais alguma coisa que eu posso fazer pela igreja? Não? Quem sabe? Alguém sabe o que mais que eu posso fazer pela igreja? Diga, Charlotte. Visitar os irmãos nas casas. Visitar os irmãos, muito bom, muito bem lembrado. Mateus, você lembra a explicação do batismo? Sabe dizer o que é o batismo? O batismo é morrer para o mundo e renascer para Cristo. Muito bem. Então, o que acontece com a vida que eu tinha antes e o que acontece então, Charlotte, com essa vida? Ela é transformada. Muito bem. E como que deve ser o batismo, Henrique? O batismo deve ser com a água até o joelho, pelo corpo, e a pessoa é banhada e levantada, representando a morte e a vida. Parabéns, muito bem. A gente chama isso de imersão, né? E melhor do que falar a palavra foi explicar do jeito que você fez. E a ceia do Senhor, Daniel, explica um pouquinho o que é a ceia do Senhor. A ceia simboliza, o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Muito bem. E a gente não diz a Santa Ceia, porque a gente entende que a palavra de Deus no Novo Testamento diz que nós devemos nos santificar, né? E a ceia é como símbolo, como você disse, então ela não precisa ser santificada. Quem pode tomar a ceia, Gerson? Os batizantes. Os que já foram batizados. Por quê? Porque eles
se tornaram filhos de Deus. E também é uma ordenança de Cristo, o batismo e a ceia, e isso também é um motivo para que eles tomam ceia. Muito bom. Então, por que as pessoas devem ser batizadas, Silvia? É uma ordenança Uma ordenança de Jesus. Jesus. Muito bem. Vicente, quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? Se ela já está salva, ela vai para o céu. Entendeu? Muito bem. Se ela está salva, ela vai para o céu. Muito bem. Quem que concede salvação? Jesus Cristo. Muito bem. Vou fazer agora, irmãos. Fomos salvos já. Muito bem, graças a Deus. Vou fazer algumas perguntas mais pessoais. Eu vou pedir para cada um deles contar um pouquinho da história, né? De como chegaram até aqui. Como que aconteceu para que eles crescem em Jesus? Como que aconteceu para que eles chegassem até esse ponto de hoje serem batizados? Conta um pouquinho, Vicente. A minha história foi quem me trouxe foi a Raquel, minha esposa, e quem eu trouxe foi a filha dela, Daniele, que está ali também sentada. Nos momentos que eu vim, no primeiro momento que eu vim conhecer a igreja, eu vi o culto, o pessoal cantando, tudo, aquilo me tocou. Então, voltei várias vezes, todos os domingos, e aí num dos hinos, Mais Alvo que a Neve, eu comecei a chorar. Chorei. E senti assim uma coisa tão gostosa dentro de mim. Eu senti Deus e Jesus Cristo dentro de mim. Desculpa, pessoal. Então aquilo me transformou. Eu falei, agora sim, sabe, senti aquilo que eu sempre queria na minha vida. E eu me encontrei com Jesus Cristo. Muito bem. Foi isso que aconteceu. Então, minha esposa, ela me trouxe. Muito bom. Deu o primeiro passo e eu dei junto com ela aqui. Muito bem, graças a Deus. Eu não quero nunca mais parar. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Silvia, conta um pouquinho da sua história agora. Foi no dia quando eu fui na casa da Mary para fazer a prova. Certo. Quando a gente terminou, quando todo mundo saiu, a Mary quis ver a prova das perguntas e a resposta que eu fiz era diferente do que era anterior. Nesse momento, eu fui no quarto da Mary, eu e ela, a gente oramos e aceitamos. Ela percebeu que as suas respostas estavam diferentes e ela percebeu que alguma coisa tinha mudado em você. E ela falou que nessa hora você devia orar, entregando a sua vida para Jesus. E você percebeu que aquela hora era a hora de fazer isso. Era. Foi isso? Muito bem. Tendo feito isso, então, aí você decidiu realmente vir para o batismo. Muito bem, parabéns. Gerson, conta um pouquinho da sua história. Bom, foi uma luta muito difícil para mim, mas um dos motivos que eu realmente quero que Jesus more dentro do meu coração foi no meu primeiro ID. E também quero agradecer muito aos meus pais por ter me levado quando eu era criança. E isso já me ajudou muito o ensino até hoje. E também posso dizer que foi em passos que eu fiquei evoluindo. E quando era para ter feito o batismo ano passado, só que eu não estava com essa convicção certa. Agora hoje eu tenho a certeza que eu vou ser salvo, porque os arrependimentos que já tive, eu orei muito para que Jesus realmente tocasse meu coração. E isso me ajudou muito e estou aliviado até agora. Mas o que eu mais quero é que meus pais possam ter orgulho de mim, e eu sei que eles estão chegando no tempo, mas estou feliz agora pela certeza do meu batismo. Eu lembro que você contou para mim alguma coisa sobre o ID, que também aconteceu no ID. Ah, sim. Você pode contar essa Posso? parte? Tá. Então, no ID, teve a participação do evangelismo, que foi eu, pelo que eu lembro, o Wesley, o Vinícius, e já que era a minha primeira vez, não sabia muito direito o que ia fazer. Aí
A gente foi numas ruas, eu não lembro o ano acho que foi em 2012 ou 13, mas nisso eu estava indo numa dessas casas só, porque eu tive que fazer isso por mim. Eu fui numa dessas casas e apareceu um jovem, e ele se chamava Mateus. Eu fiquei conversando com ele, não sabia muito o que dizer, fiquei até envergonhado sobre isso, fiquei olhando para ele, não sabia o que falar, mas eu estava eu e ele estávamos acompanhando, estava tendo o mesmo raciocínio que eu, e isso estava ajudando muito. Aí nisso tive que pedir ajuda já do Vinícius e do Wesley, porque eu já estava meio ansioso para isso. Mas foi uma experiência muito especial para mim, não nossa nesse ID, mas nos anteriores que eu estava indo, e nos decorres dos anos também, que eu estarei sempre. Muito bem, graças a Deus por isso. Daniel, um pouquinho dessa história. Quando eu estava na minha casa, eu vi que meu pai, minha mãe e meu irmão já aceitaram Jesus como o Senhor. Aí minha mãe, ela me botou para um acampamento, Boas Novas, e aí eu fiquei lá. Aí eles ensinavam de Deus, eles ficavam me ensinando. Aí depois um tio, ele me perguntou se eu queria aceitar Jesus como meu Senhor. Aí eu senti um negócio no meu coração que ele me insistia eu falar assim, que era um negócio que se eu falar assim, eu ia ficar feliz, um momento especial para mim. E quando eu disse sim, eu aceitei Jesus no coração, e a partir que eu aceitei Jesus no coração, essa é a minha história. Aí eu aceitei Jesus no coração, e meu pai, minha mãe e meu irmão aceitaram Jesus no coração, e minha família. Muito bom, parabéns, Daniel. Muito bem, Henrique, conta um pouquinho dessa história. Um dia aqui na igreja normal, o pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus no seu coração, vem aqui na frente que eu vou orar por vocês. Aí eu senti que era hora de eu ir aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Fui, e nesse dia eu senti que eu tinha um compromisso com Ele. Muito bom. Você lembra o que estava acontecendo nesse dia? Que programa que era? Você lembra? Não. Não lembra, não tem problema, não tem problema. Charlotte, um pouquinho da sua história. Eu tinha 8 anos, foi em 2010. Eu estava na Igreja Batista Moriá. E lá o meu pai estava pregando, era um culto especial, ele estava pregando. E logo após a mensagem, eu sempre fui criada num lar batista, então sempre fui criada contando a história de Jesus, dos apóstolos e tudo mais. Mas naquele dia eu senti que era a hora que eu tinha que aceitá-lo. Então, quando meu pai perguntou quem queria aceitar, eu aceitei e ele orou por mim. Muito bom, parabéns. Mateus, a sua história. Foi em janeiro de 2013. Eu também estava no acampamento ABN, Boas Novas. Eu estava lá, meu conselheiro chamado Jefferson Camaí, que não é meu pai, é o outro Jefferson, ele estava fazendo uma aula para mim sobre aceitar Jesus no coração. E ele me perguntou se eu queria também. Eu falei sim. Aí depois nós oramos. Aí eu senti uma coisa bem estranha em mim. E aí eu percebi que é Senhor e Salvador, que é o Jesus que está no meu coração. Muito bem. Então deixa eu perguntar, Mateus, você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Sim. Sim. Charlotte, você tem convicção que você vai batizar-se porque você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Sim. Sim. Henrique também entregou a sua vida a Jesus Cristo? Sim. Daniel entregou sua vida a Jesus? Sim. Gerson, sua vida é de Cristo, Jesus? Sim. Sim. Silvia, você entregou sua vida a Jesus? Sim. Muito bem. Vicente? Totalmente, sim. Muito bem, graças a Deus. Irmãos, está diante dos irmãos essas vidas. Eu fiz as perguntas básicas de muitas coisas que eles trataram, mas dos membros da Igreja Batista Ebenezer, se alguém tiver alguma pergunta que quiser ser acrescentada, deixa espaço para que alguém faça. Se não há, eu quero colocar em votação para que eles possam ir para o batismo e com isso também serem recebidos
como membros da Igreja Batista Ebenezer. Dos membros da Igreja Batista, os que aprovam esses irmãos para serem batizados, vou pedir que levante uma de suas mãos. Muito bem, há algum voto contrário? Não há nenhum voto contrário, estão aprovados. Vamos seguir para os batismos. Vamos pedir então que eles subam, estejam preparados, e nós continuamos o culto aqui com os irmãos. Vou pedir para a igreja que se coloque em pé. Nós vamos cantar o hino de número 56. Prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória, Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, mas vou pedir que todos fiquem em pé mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor, apresentando este momento tão importante
e que essas vidas vão ser batizadas. Senhor, diante de Ti estamos muito felizes por esse dia, por cada uma dessas vidas, do que representa toda esta celebração, todo este culto, esta assembleia e este encontro. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe essas vidas, que esses testemunhos tão verdadeiros, tão pessoais, tão íntimos com o Senhor, sirvam de motivação para cada um de nós, para estabelecermos também o mesmo compromisso, da mesma maneira, o mesmo amor, esse amor verdadeiro que está no coração, este amor simples, mas tão real. Que o Senhor traga para cada um de nós, nesta noite, o mesmo sentimento, a mesma alegria, e que o Senhor receba de cada um de nós também, de todos nós juntos, a nossa gratidão ao Senhor por estas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Charlotte, você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantam lá, glória, glórias, harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Daniel, você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Henrique, você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Glória, glória, os anjos cantam já. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Gerson, você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Silvia, você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim? Diante da tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Vicente, você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Diante da tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alvo mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos agradecer, Senhor nosso Deus, te agradecemos de todo o nosso coração por esse compromisso assumido, publicado diante de todas as pessoas de que creram no Senhor. Que a tua bênção esteja sobre eles, que o testemunho deles nos abençoe, que vivamos a mesma fé. Abençoe essas vidas em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar mais uma vez. Como é bom nós vermos pessoas sendo transformadas pelo sangue de Cristo Jesus. Nos emociona, nos fortifica, nos encoraja a seguirmos em frente. Nós vamos cantar que por amor o próprio Cristo entregou a vida para nós, para que essas pessoas pudessem viver esse momento, assim como muitos de nós já vivemos. Vamos cantar com bastante alegria, irmãos. Bem mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Cante por amor. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim. Pensou em mim. Mais que as forças, poder e reis, que a
natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Somente Deus. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Cante por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Ele morreu por ti. Morreu por mim. Pensou em mim. Pensou em mim. Me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim. Me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim. Me amou. Glórias a Deus por esse plano de redenção. Amém? Por nossas vidas. Através desse plano, nós podemos ter liberdade somente em Cristo. Nenhuma outra pessoa morreria pelo nosso lugar. E se morresse, não nos traria liberdade, mas Cristo nos trouxe liberdade. Somente o sangue de Cristo nos proporciona essa liberdade. Você hoje pode cantar muito forte que você é livre. Você pode cantar que você é livre já? Amém. Nós vamos louvar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Faça essa oração ao Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. É o sangue que nos redimiu. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do
sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O sangue que lava os nossos pecados, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz todos juntos dizer que somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faça esse agradecimento a Cristo. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. agradeça ao Senhor a sua liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus.
batismo tem a ver com fé. E a própria palavra de Deus diz que fé tem a ver com compreensão. Como você acredita numa coisa que você não compreende? Como você acredita numa coisa que você não conhece? Então, quando falamos de batismo e falamos de fé, falamos da fonte da nossa fé, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da nossa fé. Por causa da palavra de Deus, da palavra que Deus deixou, que chega aos nossos corações, passamos a crer naquilo que Deus ensinou. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. A condição de homens diante de Deus. Cada um de nós tem uma explicação, uma maneira de falar. Nós podemos dizer como nos sentimos diante de Deus. Nós podemos dizer o que nós achamos que Deus pensa a respeito de nós. Mas é muito importante que a gente saiba o que realmente Deus pensa a respeito de nós. Portanto, aí não vale os nossos sentimentos, não vale a nossa maneira de pensar sobre as coisas, mas vale como Deus pensa a respeito de nós. Por isso, quando lemos o texto bíblico, nós estamos buscando de Deus o que Deus pensa a nosso respeito, que orientação Ele tem para nos dar, que palavra sua Ele coloca para as nossas vidas. Quando estudamos a palavra de Deus, e por isso temos a escola bíblica dominical, nos domingos pela manhã, por isso para o batismo a gente tem uma classe que os prepara com essas informações mais básicas, fazendo-os entender e não decorar as respostas, mas fazendo-os que entendam a palavra de Deus. A gente chega a conclusões baseadas na palavra de Deus, exatamente como estas que vamos ler aqui, a partir do primeiro verso de Efésios capítulo 2, que diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra, que ela nos dirija, que ela também nos constranja, que ela nos faça refletir e pensar melhor, que aprendamos, que seja a tua palavra como saindo da tua boca para os nossos ouvidos e chegando aos nossos corações, nos levando a refletir sobre ela, mas principalmente a ouvi-la como um pai que fala com os seus filhos, por alguém, ouvindo como alguém que ama e que está desejoso de ajudar, alguém que está desejoso de trazer algo precioso para as nossas vidas. Que cada um dos nossos corações agora continue almejando a tua palavra e que nós a recebamos exatamente como ela é, como algo muito importante para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quero estudar esse texto pensando texto a texto, versículo a versículo, e eu queria que você pensasse comigo. O texto diz que Cristo trouxe vida, Ele vos vivificou, e já mostra por que precisou trazer vida, porque o texto diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. É uma coisa interessante, porque a gente se acha tão cheio de vida, a gente pensa na vida só como uma questão de saúde. Quando temos saúde, estamos cheios de vida e tudo é alegria, e se nós podemos realizar os nossos sonhos ou alcançar os nossos desejos, então aí está o sentido da vida. A alegria da vida é isso. Mas a palavra de Deus está dizendo que mesmo assim nós estamos mortos em ofensas e pecados. Quando a gente fala de ofensa, a gente pensa realmente, algumas pessoas nos ofendem, nós ofendemos algumas pessoas,
mais estritamente quando falamos de pecado, a gente sabe que tem uma ligação que não é nem com relação a mim, nem com relação a você, mas com relação ao Deus. Pecado tem a ver com Deus. E o texto diz que por causa dos pecados, Deus olha para a gente como pessoas mortas e não vivas. Deus olha como pessoas que estão vivendo a morte e não vida. Apesar da felicidade que às vezes encontramos, a alegria de conquistarmos algumas coisas na nossa vida, Deus considera, e é Ele mesmo quem considera, que nós não estamos vivendo a vida que Ele propôs. Mas há a ofensa e o pecado. Então, colocado dessa maneira, não parece simplesmente algo tão simples. Não é algo simples, tem um pecado aí que Deus ficou triste. Mas Jesus e o próprio Deus, através da sua palavra, diz que isso trouxe para ele um sentimento de morte. Quando Deus olha para nós, Ele não vê pessoas cheias de vidas e de alegria. Deus olha para nós como pessoas deitadas num caixão, e Ele lamenta por isso. Mas tem mais. O texto diz: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Uma vez que Deus está falando com uma igreja, essa igreja na cidade de Éfeso, Ele está lembrando daquele tempo em que a igreja, antes de ter um compromisso com Cristo Jesus, andou segundo o curso deste mundo. E isso é natural para a gente. Todas as pessoas estão fazendo isso, então a gente faz também. E o que é interessante, que todo mundo passa a considerar isso como certo. É só você olhar algumas leis que a gente tinha antigamente, como elas mudaram. Elas ficaram obsoletas, elas não valem mais nada, porque o curso do mundo foi mudando e as leis precisaram se ajustar a essas mudanças. E o texto diz que todos nós andávamos nesse curso. Só que o curso desse mundo não é alguma coisa que vem de Deus. E aqui há uma coisa muito grave. Eu queria que você prestasse atenção, porque o texto diz que o curso deste mundo é de acordo com o príncipe das potestades do ar. Ele não está falando de uma coisa que acontece sem querer. Ele não está falando de alguma coisa que acontece só porque está acontecendo. Ele diz que tem um governo, é um príncipe. Existe uma hierarquia, e aquilo está acontecendo porque alguém trabalhou para que isso acontecesse. E quando a gente fala príncipe das potestades do ar, talvez não dê para entender bem se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas o texto continua: do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É interessante, o texto não diz nos filhos de Deus, mas chama de filhos da desobediência. Por aí a gente vai lembrando de outros textos que vão dizer então e vão mostrar que nem todas as pessoas são filhos de Deus. E aqui não é uma coisa que eu estou dizendo, mas eu preciso dizer, porque há uma mania nas pessoas de dizer que está tudo bem assim. Há uma mania nas pessoas de dizer que Deus está aceitando a gente, está tudo bem. Mas é o próprio Deus que está dizendo que não, que as pessoas estão andando num curso desse mundo, umas estão levando as outras, mas que isso foi provocado por um príncipe das potestades do ar, e que ele tem operado nos filhos da desobediência. Não é Deus que está conduzindo isso. Ele não está vendo isso como uma coisa boa, não está vendo isso como uma coisa natural, e Ele não está vendo isso como uma coisa que traz vida. Ele justamente olhou essa situação e olhou para o mundo e viu um monte de cadáveres, porque todos estão indo para o mesmo lugar. Não é uma palavra de alegria nem de motivação, mas é uma palavra de amor. Quantos filhos são mimados porque os seus pais fazem tudo o que eles querem? Quantos filhos passam problemas sérios na vida porque os pais não souberam o equilíbrio entre o amor e o ensino, a palavra verdadeira e a palavra de carinho, de motivação? Acharam que amar era permitir todas as coisas, que amar era dizer: eu tenho aqui tudo o que você quiser. Quando eu lembro do trabalho da Rai, eu lembro que isso é uma gravidade terrível, que o curso desse mundo levou muitas das nossas crianças a absurdos que a gente se espanta quando os adultos fazem, quanto mais as crianças.
e como aquilo acaba destruindo a família, a esperança, o futuro. A gente olha e fica perplexo de tamanha destruição. E o texto continua dizendo: entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Interessante que quem foi inspirado por Deus para escrever esse texto foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, primeiro, ele era um judeu temente a Deus, e ele andava muito rigoroso na lei. Ele era um homem que se declarava então judeu, e por causa disso ele cuidava da lei judaica e de como as pessoas seguiam a lei. Ele tinha poder para prender pessoas que não seguissem corretamente a lei. Só que diferente da nossa época, em que um prende o outro e a corrupção está em todas as pessoas, naquela época a moralidade e a índole da pessoa tinha a ver com o status dela para ter essa capacidade de prender as outras pessoas. Então, para Paulo prender uma pessoa dizendo que ele não seguia a lei, é porque Paulo seguia muito bem a lei, à risca. Mas ele percebeu um dia que nem isso, mesmo sendo um homem tão íntegro, tão preocupado com as leis de Deus, tão preocupado com a religião a que ele servia, com a maneira dele servir ao Senhor, mesmo sabendo disso, ele percebeu que isso não era suficiente para corrigir o problema que ele tinha com Deus, do pecado e da condenação que estava sobre ele. Não sei se você entende isso, porque quando eu olho para a minha vida e me comparo com o apóstolo Paulo, eu digo: eu estou muito longe de ser o que ele era. Mesmo depois que ele se encontrou com Cristo e ele se tornou uma pessoa ainda melhor, com uma capacidade incrível de escrever, de cuidar das igrejas, de anunciar a palavra de Deus, tendo recebido a inspiração para escrever cartas como esta aqui que estamos lendo de Efésios, quando eu olho para ele e vejo que ele se inclui, todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, eu penso que eu não posso pensar que sou diferente. Eu não posso dizer: Paulo era, coitado de Paulo, estava no desejo da carne, mas eu não sou assim. Eu percebo que eu, pior que ele, também andei nesses desejos da carne. Quando o texto diz isso, ele está lembrando de crianças mimadas, que querem fazer o que dá no pensamento, no que acha que está a felicidade. E elas querem ir onde acham que vão ser felizes e realizadas, mas são apenas os desejos da carne. O que a gente vê hoje em dia é a completa entrega das pessoas aos seus desejos. O sinônimo de felicidade para a maioria das pessoas é realizar todos os seus desejos. É engraçado que as estatísticas, os estudos, as pesquisas sempre mostram o contrário, mas a gente insiste em dizer que para ser feliz a gente precisa fazer o que a gente quer. O que o texto vai ensinar para a gente é justamente esse contraste. Porque a gente é que classificou o que era certo, o que era errado. Porque nós é que nos tornamos juízes para dizer: Deus, isso aqui o Senhor fica ofendido, isso aqui o Senhor não fica ofendido, não. A gente é que vai dizer para Deus o que ele tem que ficar contente e o que ele não tem que ficar contente. Por causa destas coisas é que Paulo vê: nós, na verdade, estamos andando no curso do mundo, debaixo dessas potestades do ar, que eles estão dizendo para nós o que nós temos que fazer. São elas que estão determinando a nossa vida, e nós simplesmente estamos fazendo a vontade da carne. E se falou vontade da carne, obviamente que não é a vontade de Deus. Quando a gente fala assim, dá uma impressão de que então buscar a Deus é ser infeliz. Mas Paulo está dizendo justamente o contrário. Você quer ser feliz? Você quer ser realizado? Você quer ter uma esperança para o futuro? Você quer viver a vida de verdade? Então não é seguindo os desejos da carne, nem o curso desse mundo. Não é apenas pensando que eu sei o que é certo para mim, eu sei o que Deus gosta e o que Deus não gosta, mas é olhando para o que Deus está apontando e andando nessa direção que Ele aponta. O texto ainda continua dizendo no versículo 3: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Quando a gente fala de filhos da ira, novamente me vem a expressão que a gente ouve: mas nós não somos filhos de Deus, todos nós? Não, a palavra de Deus diz que todos somos filhos da ira. Precisa haver alguma transformação, precisa haver aquele momento da adoção, para deixarmos de sermos filhos da ira, filhos da desobediência e passarmos a ser filhos de Deus. A Bíblia está ensinando isso de uma maneira muito dura para nós. Nós não gostamos de ser repreendidos. Nós olhamos tantas coisas que já fizemos, pensando que estamos trazendo alegria ao Senhor, dizendo: olha Deus, está vendo, eu sou uma boa pessoa. Pensamos às vezes em equilibrar uma balança entre o bem e o mal. Fazemos algumas coisas ruins, depois fazemos algumas coisas boas, dizendo: ó, está tudo certo agora. É engraçado que isso não funciona nem na nossa lei. Se eu matar uma pessoa, depois não adianta eu ajudar uma outra a nascer, que não conserta as coisas. Mas a gente pensa nessa balança como se isso corrigisse. Mas quem foi que ensinou essa ideia da balança? Foi Deus? Foi a Escritura? O texto diz que éramos por natureza filhos da ira. Sabe o que isso quer dizer? Não sei se você compreende, mas por natureza significa que quando nós nascemos, já nascemos nessa condição. Não precisou acontecer alguma coisa para chegar nisso. Eu não nasci filho de Deus, depois acabei me perdendo. Eu já nasci nessa condição em que o pecado que havia no mundo já me fez nascer contaminado. O próprio Davi, lembra de Davi? Aquele pequenininho que venceu o Golias e depois cresceu e se tornou o rei tão importante. Ele disse: em pecado fui concebido. Ele percebe que ele já nasce envolto no pecado e consumido pelo pecado. E o texto aqui está dizendo: por natureza somos, ou aqui para eles, éramos filhos da ira, como os outros também. Quem é que pode dizer que não está incluído aqui nesse texto? Quem pode dizer: eu sou uma boa pessoa, Deus vai me receber? Por isso dá tanto trabalho a gente receber essas pessoas que estavam aqui, mostrar para elas o que Deus realmente quer delas. Por isso dá trabalho fazê-las compreender, não apenas decorar respostas. Não foi isso que a gente fez. Fazê-las compreender que não é o que nós fazemos para Deus, mas eu preciso olhar o que é que Deus fez por nós. E o pior de tudo é quando a gente olha, a gente tem uma ideia, a gente comemora o Natal, a gente entrega presente, Jesus nasceu, que maravilha, mas o que ele fez por nós? Ele morreu lá. E a gente não tem uma convicção, aquilo não chegou no nosso coração. E o que a gente faz com um tamanho empenho de Deus é desprezar. O que a gente faz para Deus é dizer: Senhor, o Senhor fez uma coisa muito boa, mas não é para mim, é para os outros. E aí voltamos no primeiro texto que nós lemos: as ofensas e pecados. Ofensa, não foi que Deus ficou tristinho porque você desprezou o amor de Deus. Você ofendeu gravemente a Deus, porque você ignorou e desprezou um trabalho muito grande, um sofrimento, uma dor, uma obra de Deus grandiosa, demais, que ninguém poderia fazer. Então, quero lembrar de novo, eu queria que isso ficasse no seu coração. Não é o que nós podemos fazer para Deus, mas é o que Deus já fez por nós. Quando lemos o versículo 4, nós passamos a compreender um pouco isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E o versículo 5 continua: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí, pela graça, sois salvos. Não é o que eu posso fazer para Deus, não é o que eu equilibro na balança, não são as coisas boas que me fazem ficar de bem com Deus, se eu posso usar essa expressão, mas é o que Ele fez quando mandou Cristo Jesus para trazer vida para nós. Mas o texto diz: nos vivificou juntamente com Cristo. Quando ele fala com Cristo, não significa que Ele fez lá e agora a gente está aqui e está tudo certo. Eu lembro do texto em que Jesus diz para tomarmos o seu fardo e colocar sobre nosso pescoço o seu jugo. O jugo é aquela canga que põe no boi, no pescoço do boi, que 2 bois ficam amarrados um ao outro, e não tem jeito de ir um boi para um lugar e o outro ir para outro.
Os dois andam juntos, e quando param, os dois param juntos, e um está num lugar e o outro está no mesmo lugar, e se um não está em outro lugar, o outro também não está em outro lugar. Aí está uma coisa difícil, porque esse é o compromisso. Esse é o compromisso que eles estão assumindo hoje aqui. Senhor, eu agora estou com Cristo Jesus, e aonde eu for, Cristo vai comigo, e eu não vou onde Cristo não iria. E as minhas decisões têm a ver com Cristo, porque nós estamos juntos e comprometidos. Porque agora eu saí da condenação, eu saí da morte, eu saí daquele estado de putrefação e o estado cadavérico em que Deus me olhava, mas agora eu nasci e Deus me olha agora com vida. O que Deus faz nesse processo é restaurar a vida. O que Deus faz nesse processo também é conhecido por adoção. Os filhos da ira e os filhos da desobediência, destinados à perdição, a estar longe de Deus, agora são convidados a entrar na casa de Deus e a serem recebidos como seus filhos. Que bênção, irmãos. Por isso o texto falou assim: Deus que é riquíssimo em misericórdia. Quem faz isso? Eu tenho dito, e vou dizer novamente, enquanto ninguém pedir para eu parar, eu vou continuar dizendo. Como Deus criou o mundo? Ele disse e as coisas foram criadas. Como Deus curou as pessoas? Ele ordenou e as pessoas foram curadas. Como Deus expulsou os demônios? Ele mandou e os demônios saíram. Como Deus ressuscitou Lázaro? Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Mas agora tem uma pergunta: como Deus perdoou os seus pecados? Jesus precisou morrer na cruz. Quando você despreza esse amor de Deus, você não despreza palavras de Jesus, você despreza tudo que Ele fez para poder alcançar. O pecado não podia ser perdoado pelas palavras bonitas de Jesus. Jesus não disse: olha, está todo mundo perdoado, vivam felizes. Jesus precisou ir lá e receber os pregos, e ser morto e sofrer ali, para que pudesse perdoar os nossos pecados. Então Cristo não aceita que você fale: ó, tá tudo bem, Jesus, vai, continua aí, eu estou fazendo a minha parte. Ele só aceita um compromisso como esse aqui. Jesus, agora eu aceito o Senhor como um governo na minha vida. Agora eu peço que o Senhor me aceite, porque sou pecador. Isso é arrependimento. Começa entendendo que eu sou pecador, admitindo: realmente, Senhor, eu não posso fazer mais nada. A Tua palavra ensinou isso. Eu pensava, mas pensava errado. Mas agora eu penso na Tua palavra, que diz que foi Cristo que nos vivificou, que foi pela graça, não foi o que eu fiz, foi o que o Senhor fez. Começa assim: fé, arrependimento, entendimento da palavra de Deus, e fazer apenas o que Ele quer que nós façamos. Ele quer que haja uma entrega, irmãos. Ele quer que haja uma convicção de verdade. Não são atitudes apenas, não são realizações, não são apenas orações ditas e repetidas, mas é um compromisso com Ele. Uma das figuras que a palavra de Deus usa entre a igreja e Cristo Jesus é a do casamento. Não houve um ficar, não foi um teste, não foi um relacionamento de uma vez, foi um compromisso, um pacto, uma aliança assumida para nunca mais ter fim. Esse é o compromisso que Jesus quer. Então eu queria que você pensasse na palavra de Deus que foi apresentada, que você olhasse o sacrifício de Cristo, que não houvesse desprezo da sua parte, mas ao contrário, entenda a riquíssima misericórdia de Deus, o amor que foi dispensado pelas vidas. Entenda o testemunho que foi dado por cada um deles, porque cada um teve uma história, cada um aconteceu de uma maneira, mas não foi o que ele sentiu, foi o que Jesus realmente fez. Foi a convicção que cada um deles teve para dizer: eu entendo o que Jesus fez e eu não quero nunca mais viver longe nem de Cristo, da sua pessoa, nem daquilo que Ele fez. Eu vejo essa palavra dura que chega aos nossos corações e penso: é melhor a gente ser honesto com a gente mesmo, assumir que nós precisamos desse compromisso com Cristo Jesus, porque são palavras de amor. Um Deus que diz a verdade:
mas que nos recebe como filhos. Um Deus que abre os seus braços, nos recebe e fala assim: agora vai ser diferente. Agora você não é mais um cadáver pela qual eu lamento, mas você agora é um filho. E agora nós vamos viver juntos. É uma vida que começa agora e que não tem mais fim. 1 Coríntios 13 diz que nem a morte vai nos separar mais do amor de Cristo. Que bênção, irmãos. A obra de Cristo é assim. Ela é completa, definitiva e eterna. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Que haja hoje uma compreensão no seu coração. E eu vou pedir para você orar comigo. Feche seus olhos, todos nós. Vou pedir que você ore comigo. E se nessa noite você percebeu que é a sua oportunidade, que deveria ser a sua vez, que você devia se entregar para Jesus, trabalhar a sua vida todos os dias, até chegar como esses que estavam aqui à frente, que um dia você precisa também reconhecer que é só Jesus. Então quero pedir para você que você ore neste momento, que você entregue a sua vida a Ele. Diga para Jesus: aceite-me, Jesus, alcança-me, purifica os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador, eu preciso dessa nova vida. Eu não quero mais andar no curso do mundo, eu não quero andar mais naquilo que o príncipe das potestades do ar tem dito para mim, que ele tem me levado a fazer, mas eu quero andar numa nova vida. Eu quero estar comprometido com Jesus. Ore e diga essas palavras, apresente a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe o quanto nós procuramos um pouco de paz, justificando as nossas atitudes. O mundo está muito difícil e a gente vai se encostando nessas dificuldades e vai esperando que o Teu amor alcance as nossas vidas, alcance a vida de todas as pessoas. E a gente esquece de olhar o que realmente o Senhor quer. A gente esquece de olhar para a Tua palavra. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente está cansado, mas hoje o Senhor mostrou para nós o que nós temos que fazer. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Espírito do Senhor alcance cada uma das vidas e a Tua palavra chegue a cada coração, e que o Senhor, ó Deus, sonde os corações, vá lá no profundo da alma de cada um nesta noite e perceba aqueles, ó Deus, que compreendem a Tua palavra nesta noite. Assim como os meninos que estavam aqui, que disseram que no coração deles eles deviam dizer sim ao Senhor, e eles não conseguiam, mas o coração dizia para dizer sim. Que hoje haja também, ó Deus, pessoas querendo dizer sim ao Senhor. Que hoje haja salvação, que hoje haja um compromisso com o Senhor. Quero, ó Deus, apresentar as vidas daqueles que hoje dizem sim ao Senhor. Quero apresentar as vidas ao Senhor daqueles que perceberam o seu pecado e estão pedindo que essa misericórdia do Senhor os alcance. Andaram muito certos às vezes, ou andaram cheios de dúvidas, mas agora perceberam que hoje é o dia, que o Senhor os alcance agora, neste momento. Que o Senhor quebrante os seus corações, que haja purificação de pecados, que o sangue de Cristo derramado na cruz possa trazer purificação. Lava os corações agora com esse sangue de Cristo. Traz uma nova vida para estas vidas que se entregam ao Senhor nesta noite. Traz essa regeneração e essa novidade de vida. Aceita-os, ó Deus, como teus filhos agora, para não mais andarem na desobediência nem na ira do Senhor, mas para andarem ligados a Cristo Jesus. Os abençoa, os recebe nesta noite. Que haja a Tua graça sendo derramada e o Teu amor, ó Deus, e eles percebam os Teus braços os segurando agora e os levando para o Teu lar, ó Deus, onde as suas almas podem descansar no Senhor por toda a eternidade, e não importa mais as circunstâncias, nem a morte agora os separará do Senhor. Abençoa-os, encha-os com a Tua alegria. Que a Tua graça seja suficiente em cada uma destas vidas e que fique registrado neste dia, Deus, que houve salvação, houve um novo nascimento, uma nova vida. Que haja também alegria nos céus pelas vidas que se batizaram e pelas vidas que se entregam ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, senhores. Amém. Deus o abençoe, Deus complete a obra na sua vida. Se você fez essa oração,
nesta noite. Depois eu vou pedir que você me procure, ou procure os diáconos, procure os irmãos da igreja, fale com ele para que a gente continue alcançando e trabalhando pela sua vida, para que você chegue nesse mesmo ponto que esses irmãos chegaram. Quero convidar os irmãos diáconos. Nós vamos ter a ceia do Senhor neste momento, e pela primeira vez esses irmãos vão receber a ceia e vão participar da ceia do Senhor. Como você pode perceber, esses irmãos vão tomar a ceia pela primeira vez, porque eles entenderam o compromisso que eles fizeram com Cristo, e eles não olharam para estes símbolos como alguma coisa que pudesse ser desprezada ou tratada de qualquer jeito. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, para que a gente se examine, cada um a si mesmo, e se tiver verdadeira convicção, aí sim tomar dessa ceia. Nós entendemos que a verdadeira convicção precisa desse ponto que eles chegaram, uma declaração pública diante das suas famílias, da igreja, dizendo: estou comprometido com Jesus. Como Jesus disse que precisava do batismo e da ceia, então eles fizeram exatamente isso, se batizaram e agora vão poder também tomar a ceia. Então eu gostaria que você que não se batizou, que ainda não se comprometeu com Cristo, não tome a ceia. Não tem problema nenhum nisso, não tem nada de errado, ao contrário. Se você tomar, aí é que está comprometido o sacrifício de Cristo. Então não tome a ceia, mas ore ao Senhor, diga para Ele que você quer chegar nesse mesmo ponto. E você que batizou nas águas, que você foi imerso naquelas águas que representavam você morrendo para o mundo e nascendo novamente para Cristo, você que se batizou, então está convidado também a participar da ceia do Senhor. Nós vamos orar apresentando este momento ao Senhor. Eu vou pedir para o irmão Klaus nos apresentar diante do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças lhe dou, ó Pai, por este dia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, por essas vidas, Senhor, que estão aqui publicamente dizendo o quanto amam a Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, esteja conduzindo o caminho deles ao longo de suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino de número 516. Oh
porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos. Cantaremos o hino de número 514. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar ao Senhor, que um dia Ele vai vir, vai buscar a sua igreja, e nós queremos nos encontrar com Ele, com alegria, sendo recebidos na glória de Deus, lembrando de todo o amor que foi dispensado a nós. Nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir para o irmão Talão nos levar nessa oração. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo dia, pela vida, pela saúde, por sermos, Senhor, salvos em Jesus Cristo, o seu Filho amado, de podermos, Pai, ter tomado essa decisão, como foi tomado, Senhor, por esses irmãos que aqui estiveram hoje, realizando o batismo, para fazer parte da tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, como eles, também a nós, nos dar força, entendimento, para que possamos nos manter firmes na tua promessa. E Pai, pedimos, Pai, que o Senhor venha logo. Ó Senhor, pedimos também que o Senhor nos capacite, que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, para que tomem a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e que nós, os seus servos, Pai, os teus filhos, possamos levar esse amor, essa palavra àqueles que ainda não te conhecem, porque sabemos, Pai, que muitos ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, e nós te pedimos, Pai, entendimento para falar, que teu Espírito Santo fale através de nós, e que ele possa, Senhor, agir no coração das pessoas como fizeram no meu coração e de todos que aqui estão. Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que se batizaram vão receber o certificado de batismo, depois vão ler junto com o irmão Paulo Solovenco, que é o líder dos diáconos aqui da nossa igreja, o pacto das igrejas batistas que nós fazemos neste dia. Logo em seguida, a gente vai ter a oração final, e depois da oração eles vão ficar aqui à frente, serão recebidos e cumprimentados pelos familiares mais diretos, e logo em seguida por todos os irmãos podem vir aqui e cumprimentá-los no final. Tendo concluído essa parte, e eles tendo recebido aqui os cumprimentos, nós todos vamos descer lá no salão social. Ainda temos a celebração do dia de ação de graças, e aí os irmãos trouxeram algumas coisas para que continue esta comunhão tão boa, este tempo de estarmos juntos. Então, depois que terminar, todos estão convidados a descermos juntos ali e reconhecermos que Deus tem nos amado e cuidado das nossas vidas, e vamos ter aquele momento tão especial, agradecendo ao Senhor pelas suas bênçãos. É com muita alegria que nós vamos entregar nesta noite um certificado de batismo. É um documento que a Igreja Batista Ebenezer entrega aos batizados para lembrança, para memorial, para a sua vida como membros de uma Igreja Batista. A Igreja Batista Ebenezer, ela é filiada à Convenção Batista do Estado de São Paulo, Convenção Batista Brasileira e Aliança Mundial, Aliança Batista Mundial. Então, quando uma pessoa entra como membro da Igreja Batista, de uma Igreja Batista, ele passa a ter esse envolvimento com a denominação. Nós não temos uma hierarquia entre os líderes da igreja. Nós nos afiliamos voluntariamente e trabalhamos em cooperação com as demais igrejas batistas. E cada membro batizado aqui, ou membro dessa igreja, tem o direito e a possibilidade de se transferir para uma outra igreja batista. E esse é um documento que pode facilitar essa transferência. Então eu vou chamar Charlotte Gensev Barberan Talão para receber o seu certificado de batismo. Quem você quer que entregue o certificado para você? Papai?
Fiquem os dois aqui, tá? Daniel Vasconcelos Solovenco. Quem que vai entregar o certificado para você? Está muito duvidoso. Henrique Gêncio Barberan Talão. A sua mãe, por favor. Gerson Otávio Flores Tola. Quem vai entregar? Pastor? Pode ser duas, claro. Vamos lá. Faz favor, mamãe. Mateus Vasconcelos Solovenco. Quem vai entregar? Quem? O cara que parece com o pastor. Aquele que é parecido com o pastor? Jefferson. Silvia Cristina Flores Tola. Quem vai ser? Papai. Vicente Lacerenza. Quem será? Claro. Raquel, minha esposa. Dona Raquel, por favor. Presta o seu certificado. No verso desse certificado existe o Pacto das Igrejas Batistas, que eles vão recitar todos juntos agora nesse instante. E é um pacto. Pacto é um compromisso que eles estão fazendo com a Igreja Batista Ebenezer, primeiro com Jesus, claro, mas com a Igreja Batista Ebenezer e com a denominação. Podemos ler todos juntos? Apóstolos, papais, ajudem aí que... Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e batizados sob a profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solenemente e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja,
para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, e sermos corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Concluído esta parte, nós vamos orar. Vou pedir que você fique em pé. Vamos terminar esse momento. Logo em seguida, os familiares estão convidados a vir aqui cumprimentar os nossos batizados. E depois todos vamos descer e vamos continuar nossa comunhão, repartindo o alimento em gratidão ao nosso Senhor. Oremos. Graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso, por estas vidas e por esse compromisso, pelo que o Senhor nos fala e nos ensina, pelo teu amor que é derramado pelas nossas vidas todos os dias. Recebe a nossa gratidão, recebe, ó Deus, a nossa alegria diante do Senhor, as nossas ações de graças. Recebe, ó Deus, a declaração que vem da nossa boca e do nosso coração, que o Senhor é bom para as nossas vidas. Por tudo te agradecemos, por tudo te rendemos graças e louvor. Nós pedimos a tua bênção sobre estas vidas em nome de Jesus. E como ministro de Deus, os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, seu amor.
impressionante, impressionante é o seu amor. O seu amor. É o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. O seu amor. Tão grande amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Ele é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Esse baixo de 5 cordas é uma maravilha. Na hora que ele bate aquela... Nossa, é uma delícia. Esses caras me aqui, né?